Imagina aquela cena que é um clássico dos escritórios de advocacia. Aquele profissional, sabe? Homem, mulher, tanto faz, que entra no time com uma energia Sim, cheio de gás. cheio de gás, proativo, participa das reuniões, quer construir algo, e aí passa 1 ano, 2 anos e a luz vai se apagando. Uhum. A voz, que antes era tão presente, some. As ideias param de vir e o que sobra é só o cumprimento protocolar de prazos. Um fantasma na cadeira. Essa imagem soa familiar? Olha, essa imagem é a febre, não é a doença. É o sintoma visível de um problema muito, mas muito mais profundo. Uma espécie de crise cultural silenciosa que corrói os escritórios por dentro. Exato. E hoje, aqui no nosso Deep Dive, a gente vai fazer quase uma autópsia dessa cultura. E o nosso bisturi vai ser um artigo cirúrgico de André Medeiros, da Advoco Brasil. Ele conseguiu dar um nome muito, muito preciso para esse fenômeno: Quiet Cracking. E a sacada do nome é fantástica, né? Porque todo mundo já ouviu falar do Quiet Quitting, a tal da demissão silenciosa. Claro, já virou jargão. Que é quando o profissional decide, por conta própria, fazer só o mínimo necessário. Mas o André Medeiros, ele inverte o jogo. No Quiet Cracking, a lógica é outra. É o contrário. É o trabalho, a gestão, a cultura que silenciosa e sistematicamente abandona o profissional. É uma rachadura silenciosa que vem de fora para dentro. Exatamente. A pessoa não desiste. Ela é levada a desistir. A nossa missão aqui é desvendar as causas, os pactos invisíveis que são quebrados nesse processo e, principalmente, as consequências. Que não são poucas. Não são. E como o artigo aponta de forma muito clara, vão muito além do clima ruim. A gente está falando de esgotamento mental, burnout e, olha só, até de um risco jurídico real de assédio moral para os escritórios. Certo. Então vamos lá. O ponto de partida, e o que eu achei mais provocador no texto, é essa inversão de responsabilidade. É muito mais cômodo para uma liderança olhar para aquele profissional que se apagou e falar: fulano está desmotivado. Ah, claro. É a narrativa mais fácil, sem dúvida. É tirar o corpo fora. Totalmente. Mas o artigo posiciona o quiet quacking como uma falha de gestão, uma doença da liderança. O profissional não se afasta, ele é afastado. É um processo de exclusão, muitas vezes sutil, sabe? Quase invisível no dia a dia, mas constante. E não é um caso isolado, né? De achismo. O artigo cita pesquisas da Talent LMS e da Gallup que são, assim, alarmantes. Cerca de 54% dos trabalhadores no mundo já sentem algum nível de desconexão, de abandono. 54%? É metade da força de trabalho global. Metade. É um dado assustador. Nossa, e se a gente traz isso para o cenário brasileiro, pós-pandemia, com o tal do Big Stay, que as pessoas estão com mais medo de arriscar uma mudança de emprego? E o problema se agrava. Muito. Elas não pedem demissão, elas ficam e vão rachando por dentro. E no ambiente da advocacia, que já é de altíssima pressão e com modelos de contratação, vamos ser sinceros, muitas vezes precários. Sim, como de associado. Exato, sem as garantias da CLT. Isso deve ser uma panela de pressão prestes a explodir. Brutal, por performance, por horas faturáveis, com uma ausência de estrutura que dê segurança, que dê amparo. O associado fica num limbo, né? Total. O advogado associado muitas vezes vive nesse limbo. Tem as responsabilidades de um empregado, a pressão de um sócio, mas as garantias... De nenhum dos dois. A base para o problema tá toda ali, pronta. E o que eu achei mais fascinante no artigo do André Medeiros é que ele não trata isso como um problema de clima. Ele vai na raiz, na quebra de promessas não ditas. Ele chama isso de pactos invisíveis, certo? Qual é o primeiro que ele aponta? O primeiro é o mais fundamental de todos, o pacto de reconhecimento. É a necessidade humana básica, sabe? De ser visto, de ter sua contribuição notada para além do extrato bancário. Entendi. O artigo dá um exemplo perfeito.
Aquele advogado associado que tem uma visão estratégica brilhante, que pensa no futuro do escritório, mas essa contribuição é sistematicamente ignorada porque a única métrica de valor é quantas horas ele fatura por mês. Nossa, a mensagem nesse caso é devastadora. É como se o escritório dissesse: sua capacidade de pensar não nos interessa. Queremos apenas sua capacidade de produzir mecanicamente. Como uma máquina. É, como uma máquina. Isso mata a criatividade na fonte, exatamente. E isso nos leva direto ao segundo pacto que é quebrado, o pacto de confiança, que é, em essência, o direito de ser ouvido, de ter um ambiente seguro para falar. Isso. Um ambiente psicologicamente seguro para expressar uma opinião, para apontar um problema, para discordar de uma estratégia, sem medo de sofrer retaliação. Quando as ideias são descartadas de antemão, ou, pior, quando quem ousa falar é marcado como problemático, esse pacto é pulverizado. Aí se instala a cultura do silêncio. Aquela em que todo mundo vê o problema, mas ninguém tem coragem de ser o primeiro a apontar o dedo. E qual é o terceiro pacto? É o pacto de investimento afetivo. E eu sei que esse nome pode soar um pouco abstrato, né? Meio soft demais para o ambiente pragmático e agressivo da advocacia. Confesso que foi o que eu pensei. Investimento afetivo num lugar que mede sucesso em faturamento de 6 dígitos. Parece contraditório. O que isso significa na prática? Não é sobre todo mundo ser amigo e se abraçar, imagino? De forma alguma, não. Não é sobre criar uma comunidade hippie. É sobre ser valorizado como ser humano, não apenas como um recurso produtivo. Ok, faz mais sentido. É sobre o sócio que investe tempo em mentoria, que se preocupa com seu desenvolvimento de carreira, que oferece um feedback construtivo. É a sensação de pertencer a um projeto, de não ser só uma peça facilmente substituível na engrenagem. Entendi. Quando o profissional percebe que é só mais um número na planilha de custos, descartável ao primeiro sinal de crise, esse pacto se rompe. E a pessoa se desconecta emocionalmente. Entendi. Não é sobre afeto, é sobre investimento no capital humano. E o artigo lista alguns comportamentos de liderança que funcionam como martelos, quebrando esses pactos. O primeiro, um clássico: favoritismo. A famosa panelinha. E na advocacia isso é particularmente cruel, porque o acesso aos melhores clientes, aos casos mais desafiadores, é o que define a trajetória de uma carreira. Com certeza. Se essas oportunidades são distribuídas apenas dentro de um círculo fechado de protegidos do sócio, a mensagem para quem está de fora é clara. Não importa o quão bom você seja, você nunca vai ser um de nós. É uma barreira invisível para o crescimento. É a institucionalização da meritocracia às avessas. O segundo comportamento que ele aponta é a comunicação pobre. E isso vai além de não responder e-mails, né? Muito além. É a ausência de direção, a falta de feedback, o profissional fica completamente à deriva, operando no que eu chamo de gestão por adivinhação. É gestão por adivinhação. Gostei. Ele tem que adivinhar o que o sócio espera, adivinhar se está indo bem ou mal, adivinhar qual é o próximo passo. Essa incerteza constante é psicologicamente exaustiva. Mina a confiança de qualquer um. E, por fim, o campeão de todas as categorias de toxicidade corporativa. O microgerenciamento. Aquele líder que precisa aprovar cada vírgula, que controla cada passo, e que, no fundo, está gritando uma mensagem muito destrutiva, ainda que em silêncio. Eu não confio em você. Exato. Não confio na sua capacidade, no seu julgamento, na sua competência. É a quebra explícita e diária do pacto de confiança. É a antítese da liderança. Um líder de verdade forma novos líderes. Ele não cria seguidores dependentes. E o resultado disso tudo não é só um clima chato. O estrago é muito mais profundo. É aqui que o artigo conecta a gestão com a biologia, certo? E essa parte é realmente impressionante. É fascinante e assustador. O texto menciona como a neurociência já comprovou que o cérebro humano processa a exclusão social, ser ignorado, isolado, preterido nas mesmíssimas regiões onde processa dor física. Peraí, então a dor de ser deixado de fora de um projeto importante, de ter sua opinião ignorada numa reunião, isso ativa os mesmos circuitos neurais de,
sei lá, uma topada com o dedinho na quina do móvel? A resposta curta é sim. Obviamente, a experiência subjetiva é diferente, mas a nível neurológico, a dor social é real. Sentir-se invisível no trabalho dói, literalmente. Nossa, E quando essa dor se torna crônica, esse estresse contínuo, você tem o caminho mais curto e direto para o burnout, para o esgotamento profissional completo. então a apatia, a queda de performance que a gente descreveu no início, não são a causa, são a consequência. Exato. São as etapas finais de um longo processo de degradação da saúde mental. Mas o artigo vai além, e essa é a parte que deveria tirar o sono de qualquer sócio-gestor. Ele conecta tudo isso a um risco jurídico muito concreto: o assédio moral. Exatamente. E esse é o pulo do gato do texto do André Medeiros. Ele tira o debate do campo do RH e o coloca no campo do risco legal. Uhum. O padrão de comportamento que define o quiet cracking, isolar um profissional, ignorar suas contribuições, reter informações de propósito. Negar trabalho ou só passar tarefas menores. Isso. Tudo isso se encaixa com perfeição na configuração de assédio moral definida pela jurisprudência dos nossos tribunais. Então um escritório pode estar, na prática, cometendo assédio moral, mas chamando isso de gestão de baixa performance. Precisamente. E o autor faz um alerta crucial. É um erro gravíssimo presumir que a ausência de um contrato de trabalho formal no modelo CLT blinda o escritório. Ah, isso é fundamental. O fato de o profissional ser um associado, um parceiro no papel, não isenta a sociedade de advogados da responsabilidade. Porque muitos escritórios se apoiam nesse modelo de associação justamente para criar essa distância e se isentar de responsabilidades trabalhistas. Mas a jurisprudência moderna, especialmente a do Tribunal Superior do Trabalho, tem olhado para a realidade dos fatos, sabe? Para a substância da relação e não só para a forma do contrato. Entendi. Práticas que degradam o ambiente, que atentam contra a dignidade do profissional, podem sim gerar o dever de indenizar. Aquela prática de colocar o advogado na geladeira, por exemplo, pode se transformar numa indenização pesada. Converte o que parecia ser um problema de gente num risco financeiro de primeira ordem. O que nos leva à pergunta inevitável: qual é a saída? Porque, pelo que o artigo argumenta, a solução não é simplesmente instalar uma mesa de ping-pong ou oferecer uma cesta de frutas na sexta-feira. Definitivamente não. Essas são as que eu chamo de iniciativas placebo. O artigo argumenta que combater essa epidemia silenciosa não é uma questão de bem-estar. É um imperativo estratégico de negócio, certo? E para isso, o autor usa um termo que eu achei perfeito: turnover fantasma. Fantasma porque o corpo do profissional está lá, ocupando a cadeira, batendo ponto, mas o talento, a proatividade, a criatividade, a alma do negócio já pediu demissão há meses. Exatamente. É um custo invisível no balanço do escritório, mas com impacto financeiro e cultural gigantesco. Uhum. O escritório perde seus melhores talentos muito antes do pedido formal de demissão. Perde as ideias que não são ditas, as soluções que não são propostas, o engajamento que se esvai. A pessoa está fisicamente presente, mas a sua contribuição de valor já foi embora. É um zumbi corporativo. Nossa, que imagem forte. É forte. E é por isso que o André Medeiros encerra com uma pergunta para os sócios gestores que é um verdadeiro soco no estômago. O que seus escritórios estão realmente construindo? Um legado de excelência jurídica ou um monumento silencioso ao talento que foi quebrado? É uma provocação poderosíssima. Fortíssima. E ela mostra que a solução não pode ser cosmética. Passa por uma reconstrução cultural profunda. E se a gente olhar para os próprios serviços que a Advoco Brasil, a empresa do autor, oferece, a gente vê que o caminho é estrutural. É engenharia de gestão. Não é autoajuda. Não é autoajuda. É sobre criar planos de carreira transparentes, com critérios claros. É sobre implementar sistemas de feedback que realmente funcionem, que sejam uma via de mão dupla. É sobre ter regras justas de remuneração e distribuição de resultados. É gestão profissional. Resumindo, então, a nossa análise de hoje sobre o quiet cracking, com base no excelente artigo do André Medeiros, o problema raramente está na motivação do profissional,
mas sim na qualidade da gestão que o cerca. Exato. É uma cultura de exclusão que nasce da quebra de pactos fundamentais de reconhecimento, confiança e pertencimento. E essa quebra gera consequências muito reais. E mensuráveis. Da dor literal do isolamento, passando pelo burnout, até o risco concreto de processos por assédio moral. O resultado final é esse turnover fantasma que drena o potencial inovador e a energia vital do escritório muito antes que alguém formalmente peça as contas. O artigo é, sem dúvida, um alerta cirúrgico para a advocacia brasileira e nos deixa aqui com uma reflexão final que vai um pouco além do texto. Pois é, os escritórios de advocacia hoje estão numa corrida frenética para implementar inteligência artificial, legal design, automação, as mais novas tecnologias para otimizar processos. A discussão do momento. É a discussão do momento. Qual software é melhor? Qual automação é mais eficiente? Mas a minha provocação é a seguinte: se a tecnologia mais fundamental de todas, que é a gestão de pessoas, a cultura organizacional, ainda opera numa versão arcaica, baseada em favoritismo, intuição e comunicação falha, qual inovação realmente importa? Boa pergunta. Talvez a maior disrupção que a advocacia precise não seja um novo software, mas uma atualização profunda e corajosa no seu sistema operacional humano.